Olá pessoal, eu sou Reginaldo Herrera, diretor da TI Náutica. Estou aqui para gravar essa dica muito importante para você que está querendo comprar o seu motor de popa. Vamos começar pela compra do seu usado. Uma das características que a gente pode te mostrar no motor usado, quando for no caso assim do motor de popa, você vai aqui no manche e olha essa parte do acelerador, essa parte de borracha. Normalmente ela costuma ficar muito desgastada. No caso, esse motor não é um motor muito usado, então ele ainda está em perfeitas condições. Mas se você quer saber se o motor tem muito uso, isso aqui é algo que já pode te ajudar. Só de você olhar, você já vai ver que esses vínculos eles vão estar bem desgastados. Um outro ponto que eu quero te mostrar, isso serve para motores grandes, né? Apesar dos motores aí acima de 40, 50, 60 HP eles possuírem o orímetro, né? Mas às vezes mesmo o orímetro ele não é algo tão confiável, que o pessoal pode esquecer a chave ligada e a hora correr, né? Então há alguns detalhes que você pode observar também mesmo nos motores maiores. Por exemplo, a rabeta, como que está ralado aqui a rabeta, se está quebrada, né? Sabe que o quebrado pode acontecer da pessoa bater realmente. Agora essa parte aqui que vai ralando, isso aqui é com o tempo. O hélice também, apesar de ele poder ser substituído, mas você consegue dar uma analisada como é que está a espessura da pá, se ela está bem fina, se ela está bem desgastada, né? E a pintura, você tira o capô e dá uma comparada, que normalmente os motores vêm com capa, você olha como é que está essa pintura e olha como é que está o resto da pintura. E um detalhe importante, o motor de popa, apesar de ele ter uma longa duração de vida, o ideal é que você recorra a uma assistência técnica. Vou te dizer por quê. Os motores podem durar aí de 400 a 2.000 horas. Nós já tivemos casos de motor com 1.500, 1.800, 2.000 horas lá na nossa oficina e o motor está funcionando perfeitamente. O que é que vai determinar isso? Se o proprietário anterior, no caso, se ele sempre manteve uma regularidade nas revisões, se ele levou numa assistência técnica boa, se ele veio cuidando desse produto do jeito que a fábrica indica no seu manual, fazendo troca de óleo, usando no caso 2 tempos um óleo de boa qualidade, né? Não esquecendo nunca de colocar esse óleo, né? Então a minha dica é o seguinte: se você tiver alguma dúvida, leve numa assistência técnica, peça para que eles funcionem esse motor. Se for o caso, ele pode taxar a compressão para ver como está a compressão dos pistões, que isso aí também é um detalhe muito importante que dá para você saber como está a vida do seu motor, quanto tempo a mais ele pode durar, né? Então é isso aí, gente. Espero ter ajudado. Pessoal, uma dica muito importante para você que pretende comprar o seu barco é observar a potência que o barco tem de mínimo a máximo. Uma das artimanhas que normalmente quem trabalha com embarcação faz é colocar a motorização mínima, às vezes até abaixo do mínimo, para que o preço final do conjunto se torne mais barato. Só que isso, normalmente, ele vai influenciar diretamente o desempenho da embarcação. Então, observe bem quando você for fazer a compra do seu barco, qual é a mínima potência e a máxima potência. O ideal sempre é você comprar na máxima potência. Vou te dizer por quê. As fábricas de barcos, elas colocam o limite máximo já com a margem de segurança para que ela não tenha problema de manutenção naquilo que ela vende. Então, se você sempre trabalhar perto do limite ou no limite máximo de que os cascos têm, você com certeza ficará muito mais satisfeito com a sua embarcação. Porque nem sempre comprando um motor menor quer dizer que você vai economizar. Na maioria das vezes é o contrário, você vai ter um maior consumo e não vai ter desempenho. E com mais um detalhe, quando você faz percursos com muita gente ou com um barco muito pesado, você também começa a envolver risco na segurança. Porque o barco, você acelera, normalmente ele não responde. Então você numa situação adversa, de um temporal, você pode colocar em risco você e quem está junto contigo. Então preste muito bem atenção quando for comprar seu barco, nessa dica que eu estou dando, porque ela vai ser muito determinante. Se o dinheiro talvez não der, espere mais um pouco, negocie um pouco mais de pagamento, mas não compre a embarcação pensando em preço com uma motorização muito baixa, ok?
Fica aí essa segunda dica. Pessoal, uma outra dica muito importante para você que está decidindo em comprar sua embarcação é aonde você vai navegar. Se você vai navegar em rio, se você vai navegar em represa. No nosso caso, que a gente está gravando aqui, a gente navega em represa. Então aqui, quando há temporais ou ventania, forma-se ondas, a gente chama de marola. E isso pode ficar muito perigoso para você navegar. Então o que é que ajuda a gente nesse momento? É lógico que sempre devemos lembrar que precisamos sair da água antes do temporal chegar. Mas caso isso aconteça, por isso que eu estou dando essa dica. Então você tem que ter uma embarcação com a borda alta. A borda é a superfície do barco até a parte que vai na água. Porque você terá uma segurança muito maior, certo? Porém, o que acontece nesse mesmo caso em rios? Em rio não há necessidade dessa borda ser tão alta, porque isso aqui acaba influenciando também na maneira do barco navegar, no desempenho, no tamanho de motorização. Como o rio ele não costuma produzir essas marolas, você pode ter um barco, na maioria das vezes que são barcos de alumínio, com uma borda mais baixa, entendeu? Ela vai oferecer uma resistência menor ao vento, ela vai ficar mais fácil até para você pescar também, vai diminuir o peso da embarcação, então não há essa necessidade. No caso de represa, sim, em embarcações de alumínio, lanches de alumínio, que você deve já ter visto navegar, essa borda tem que ser alta. É uma dica muito importante então para você saber primeiro aonde você vai navegar. Eu acho que o primeiro ponto é esse. Isso começa a determinar a sua compra, a sua decisão para a escolha do seu melhor barco.